Neste tutorial, você irá aprender como utilizar as ferramentas de seleção, refinar aresta ou Refine Edge. Para selecionar arestas mais detalhadas, com esse urso cheio de pelos, nós podemos iniciar a seleção com a ferramenta de seleção rápida, mas depois vamos ter que trabalhar no refinamento dessa seleção. Comece utilizando a ferramenta de seleção rápida e você pode utilizar a tecla W para acessar essa ferramenta. E como nós vamos utilizar a ferramenta Refinar Aresta, tome cuidado para você selecionar o objeto inteiro e não selecione as áreas de cor do fundo, somente do objeto que você quer selecionar. E na ferramenta de seleção rápida, eu simplesmente vou clicar no objeto, que no caso é o urso, e arrastar essa seleção. Aqui tem áreas que eu não gostaria que fossem selecionadas, que não fazem parte do urso, então vou segurar a tecla Alt para deletar estas seleções. Perfeito? Temos nosso urso peludo selecionado. Então agora eu vou no menu Selecionar e clicar em Refine Edge. Mas essa opção também fica aqui em cima, nas opções da ferramenta de seleção rápida. Olha aqui, Refine Edge. Vou clicar aqui. E então nós temos, no modo de visualização, alguns modos. Visualizar sobre o fundo branco, somente preto e branco, visualizar sobre outras camadas, que no caso eu não tenho nenhuma aqui. Só que no momento eu vou utilizar sobre o fundo preto, que vai ser mais útil para mim. E a primeira coisa que devo fazer nesse painel é mostrar o raio da seleção. Eu vou selecionar essa opção. Bom, meu urso simplesmente sumiu porque eu não tenho nenhum valor definido para o raio da seleção. Então vou aumentar aqui um pouquinho. Agora vamos entender o que acontece aqui. Esta área interna está completamente selecionada. E eu estou dizendo para a ferramenta me mostrar o raio de, no caso, 4,9, que está em torno da aresta do objeto que eu selecionei. Dessa forma, o Photoshop sabe qual é a área de transição entre o urso e o fundo. O Photoshop então vai analisar a área desse raio e decidir o que é o urso e o que é fundo, baseado em tom e cores. O Photoshop faz isso utilizando os tons e cores que estão dentro da área que eu selecionei, e utiliza essa informação para distinguir o que é o urso e o que não é. É claro que o Photoshop não sabe o que é um urso, mas enfim, você sabe. E é por isso que se deve ter cuidado para não selecionar as áreas que não pertencem ao objeto selecionado. Eu vou aumentar um pouquinho o raio da seleção. E agora que entendemos o funcionamento da ferramenta, vou também ativar a opção Smart Radius. Como existem áreas com mais detalhes e áreas com menos detalhes na imagem, com essa opção ativada você permite que o Photoshop decida o que é melhor a ser feito. Agora vou desativar a opção Show Radius para voltar a visualizar o meu urso, e então vou aproximar a minha imagem. Agora vou utilizar o comando Refine Radius Tool, que já está aqui selecionado. Nas áreas onde não ocorreu a seleção, vou mostrar ao Photoshop como se estivesse pintando a área, indicando para o Photoshop recalcular a seleção. Por exemplo, é simplesmente segurar e arrastar o mouse, como se eu estivesse pintando essa área. Então aqui eu vou dizer para o Photoshop, talvez você tenha perdido alguns pelos. Então recalcule essa área e encontre mais pelos, Photoshop. Perfeito. Vamos mais um pouquinho aqui. Veja que aqui o Photoshop apagou um pouco da minha seleção, ele invadiu a minha seleção. Mas então vou dizer ao Photoshop que isso que ele fez não é o fundo, isso aqui é o urso. Para isso eu vou utilizar a ferramenta Erase Refinement Tool, ou simplesmente você pode segurar a tecla Alt no teclado. Então eu vou apagar isso aqui, dizer ao Photoshop que isso aqui é urso. Pronto, ele volta um pouco dessa seleção. Aqui eu tenho um problema na seleção, que foi erro meu de selecionar, mas eu posso arrumar isso depois ainda. Então vou voltar aqui ao refinamento
Photoshop recalcular essas áreas. Bom, perfeito. Agora que eu fiz todos os refinamentos, vou clicar em OK. Bom, veja que aquela área que eu não selecionei não é nenhum problema. Eu posso adicionar mais seleção a essa área do urso. Então vou segurar a tecla Shift e adicionar essa seleção. Bom, agora que eu fiz isso, eu posso voltar aqui no Refine Edge e melhorar ainda mais os pelinhos desse urso na seleção. Perfeito. Dou OK novamente. E o que eu vou fazer nessa imagem é aplicar um ajuste de saturação no fundo, apenas como exemplo. E como é o urso que está selecionado, vou no menu Select e então vou clicar em Inverse para inverter essa seleção. Feito isso, eu vou no painel de camadas e vou criar uma camada de ajuste de saturação. Veja que é criada uma máscara dessa camada. Nós temos aqui a camada de ajuste de saturação e como eu criei a camada de ajuste com a seleção ativa, ele criou uma máscara com essa seleção. Aqui funciona dessa maneira. Tudo que está branco era selecionado. Tudo que está preto não está selecionado. Eu posso ainda fazer alguns ajustes visualizando somente a máscara de seleção. E para isso eu seguro a tecla Alt e clico na máscara. Então eu posso ver aqui que temos algumas falhas. Mas eu posso fazer ajustes nessa máscara utilizando o pincel. Vou selecionar o pincel e para isso eu vou utilizar as cores preto e branco no primeiro plano e plano de fundo. Você pode pressionar a tecla X para alternar entre as cores, entre os planos. Então, novamente, tudo que está branco está selecionado. Tudo que está preto não está selecionado. Então, este pretinho aqui não está selecionado. Então, eu vou pintá-lo de branco para incluí-lo na seleção. E fazer alguns ajustes necessários aqui. Muito bem, para voltar à visualização normal, segure a tecla Alt e clique novamente na máscara. Ok, eu vou então clicar sobre o ícone de ajuste de saturação para abrir suas propriedades. E eu vou usar um preset de Cyanotype para deixar esse urso no ambiente mais congelante. Você pode aqui aumentar a saturação, mas não é necessário muito. E perfeito! Eu alterei o fundo da imagem sem interferir no urso e seus pelos estão aí perfeitos. Veja a diferença.